Dito tudo isto, que nós aqui concordamos que o momento é incrível, que é um período muito massa, tal, que a gente nesse período conseguiu coisas assim absurdas, né? Se manter lá em cima, tal. Mesmo com tudo isso, eu acho que nós ainda somos penetras. Tá? Eu acho que a gente ainda não se consolidou Concordo. como um clube, tá? E quando eu falo se consolidar, não é na imagem imediata, porque é claro que na imagem imediata fica o recorte mais recente, né? Mas a gente ainda não tem ainda a substância, né, o peso histórico para dizer assim, esse clube aqui, ele faz parte da elite do futebol brasileiro, historicamente, culturalmente. O que tu quer falar, o rótulo, né, MR? Não tem um rótulo, né? Eu acho que aí, Felipe, é onde entra aquela palavrinha lá que o povo adora banalizar, que é o patamar. Né? Que é o patamar. Eu acho que o Fortaleza... Acho não. Eu observo que o Fortaleza está nesse caminho. Está no crescimento. Está construindo sua solidez. Está fazendo o que os outros nordestinos não fizeram nesse grande recorte de disputa do futebol brasileiro, que é a era dos pontos corridos. Isso é considerável. Isso ninguém toma da gente. Mas o futebol não tem 5 e nem tem 20 anos. Ele tem um lastro histórico muito grande e leva mais tempo para você se consolidar. Né? Historicamente, a gente ainda tem menos participações em primeira divisão que clubes como Paysandu, Guarani, Portuguesa, Coritiba, Goiás, Náutico. São vários clubes que ainda estão, né? Assim, um clube como o Guarani, você olha ele agora na Série B e diz assim, Guarani e tal, tem história, cara. Eu cresci achando comum ver Guarani e Portuguesa na Série A. Tava nos jogos de videogame, você ia jogar lá Super Nintendo, tinha a Portuguesa e tinha um Guarani. Campeonato Brasileiro, 96. Tava lá, Perfeito. os dois. Paraná tava lá também. Então, assim, o que a gente precisa construir aqui é um caminho que não seja um recorte, mas é um caminho que seja perene. É um caminho que seja longo. É um caminho que não se desmanche por uma escolha errada, que não se desmanche por um rebaixamento, que não se desmanche por uma desclassificação. Isso a gente ainda está construindo. Eu sei que parece uma freada, né? Isso que eu estou falando. Parece uma freada, mas não é. É para dizer o seguinte, olha, a gente está crescendo. A gente está criando laços sólidos. Mas a gente ainda está fazendo. Ainda está no início do processo. No início do processo. Em rede social a gente vê muito isso, né? Chega assim um torcedor do Bahia e fala assim, a torcida do Fortaleza está se achando. Olha, os caras só querem ser as pregas agora, tal. Eu entendo o ponto de vista deles. Porque eles cresceram nesse universo em que o Fortaleza não estava presente. Né? E aí o Felipe trouxe o aspecto da SAF. Eu não sei se vocês viram e se a galera do chat viu, mas o Yuri Pinheiro ele fez um vídeo para o Instagram, né? Falando sobre o posicionamento dele a respeito da SAF e tal. E lá, ao invés dele só dizer voto sim ou voto não, ele fez uma recuperação histórica muito, muito importante. Né? Ele falou o seguinte, ó, o Fortaleza já se prejudicou muito por não se antecipar a certos processos históricos que já estavam em curso. Né? E aí ele cita um momento importante da história do Fortaleza e da história do futebol cearense, que muitas pessoas desonestas intelectualmente distorcem isso, tá? Inclusive fazendo caracterizações que nem merecem ser citadas de tão desonestos que são. Mas, por exemplo,
No final da década de 30, houve uma onda de profissionalização dos clubes de futebol. E o Fortaleza não acompanhou esse processo. Todos os outros clubes aqui, eles começaram a se profissionalizar e o Fortaleza continuou como um clube importante, mas ainda amador. Resultado, uma seca de títulos. Fortaleza passou ali teve um gap ali de uns 5, 6 anos, a gente na sola. Tinha até time que era menor, mas encarava o futebol já de modo profissional e colhia resultados com isso. Passou o bonde histórico. Tá? Passou o bonde histórico. Hoje a gente está presenciando, está aqui, está nas nossas fuças, uma outra mudança no paradigma da gestão do futebol. Uma outra mudança, que é o fim do modelo associativo e o início do modelo das SAFs. É um processo que está aqui na nossa cara. Numa Série A de 20 clubes, você já tem 9 SAFs, tá? E as 3 principais potências que ainda não são SAF já estão em estudos avançados para se tornar. Ei, já. Corinthians e Palmeiras entram nessa. Já. Flamengo, o Flamengo já fez plenárias discutindo, já tem estudos. O Atlético Paranaense, ele mandou os seus executivos semana passada para visitar o Bank of America. Repita. Bank of America. Para o quê? Captar possibilidades de investimento e de abertura de capital do clube que está em processo. Chama, falou. O Fortaleza também se reuniu com esses cabos aí. Já. Pronto. Nós vamos chegar. Vamos chegar no Fortaleza. Tá todo mundo se movimentando, meu amigo. Ei, o Curitiba tá levando sozinho uma peia que era para 10 levar agora do Vasco. A folha salarial desse Curitiba é maior do que a nossa. É maior do que a nossa. O Fortaleza tem o 17º orçamento da Série A. O Fortaleza tem a 14ª folha salarial da Série A. E a gente tá lá. A gente quer o quê? A gente quer G6. A gente já tá tirando o máximo que podia ser espremido desse modelo associativo. Aí a gente tem 2 escolhas. Ou a gente se antecipa nesse processo e se pergunta o seguinte: como é que eu vou continuar competindo com esses bichos aqui? Como é que eu vou continuar jogando um campeonato que tem Corinthians, São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Cruzeiro, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético Paranaense, Coritiba? Olha essas camisas que eu citei, cara. São os maiores clubes da história deste país. Como é que eu vou estar no mesmo campeonato com eles, competindo e brigando pelas mesmas coisas? Ei, ontem a gente estava secando o Fluminense porque a gente está brigando por uma vaga para a Libertadores com eles, cara. Hoje a gente está secando o Atlético Paranaense, que virou referência no continente. Todo mundo fala assim, qual é o modelo a se seguir? É o do Atlético. E a gente está ali, ó, brigando cabeça com cabeça pelos mesmos objetivos. A gente pode deixar o bonde da história passar de novo, ou a gente pode se antecipar e ir para o pau, entendendo o nosso potencial, entendendo a nossa grandeza, entendendo o peso da torcida do Fortaleza, que é um negócio estrondoso. Ei, meu amigo, parecia o show da Taylor Swift, esses ingressos aí contra o Corinthians. Botou para vender 1 hora para Pocô. A torcida é foda. A gente está sendo gerido por pessoas sérias, que nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Eu já alcancei isso. Eu vivi uma época em que as gestões do Fortaleza faziam vergonha. A gente tinha vergonha do que eles falavam, de como eles se portavam e do que eles faziam. Por isso que alguns deles, inclusive, a gente fez sair pela porta dos fundos. E a gente não quer que isso volte. A gente quer seguir nesse caminho de crescimento. Agora, eu estou fazendo uma fala toda bonita,
mas eu vou encerrar com uma expressão horrorosa. Quem tem medo de cagar não come, meu amigo. Quem tem medo de cagar não come. Eu vi a galera aí no chat discutindo o seguinte. Me desculpe, os nomes das pessoas eu já não lembro mais. Mas era assim. Ah, não. Porque teve um cara que falou assim, eu quero passar 15 anos na Série A. Aí o outro disse assim, não, mas passar 15 anos na Série A é mediocridade. Tem que querer mais, não sei o que, papapá. Beleza. Eu acho que é muita coisa passar 15 anos na Série A. Mas eu entendo também que só se contentar com isso é pouco. Porque a gente já provou que pode ter outras coisas. O São Paulo é infinitamente melhor que o Fortaleza? É não. E o São Paulo pode ganhar uma Copa do Brasil agora. Por que eu não posso querer isso para Fortaleza? Todo mundo está encarando o Corinthians, a LDU e o Defensa e Justiça com respeito. Mas tem alguém com medo? Tem alguém que diga assim, galera, chegamos aqui na semi, valeu, ano que vem a gente tenta de novo. Não, todo mundo está acreditando que é possível. Todo mundo está acreditando que é possível. Agora, se a gente quiser ir para o pau, a gente tem que ter coragem. Coragem para investir, deixar de se apequenar em algumas situações. Né? Eita, deu 2 milhões de reais no zagueiro, é o mercado. É isso que a gente tem que encarar, é isso que a gente tem que enfrentar. O nosso orçamento esse ano, se Deus quiser, vai dar 300 milhões de reais. Vai ser notícia no Brasil todinho. Olha o que o Fortaleza fez. A nossa pergunta tem que ser, como é que a gente faz para o ano que vem ser 350? Como é que a gente faz para o ano que vem ser 350? Como é que faz para no outro ser 380? Como é que a gente chega um dia nos 400? É impossível? Eu acho que tem muito potencial aqui. E eu tô com a sensação, que se a gente seguir com esse espírito, com essa coragem, mas sem perder a nossa própria referência, o que é que eu estou dizendo com a própria referência? É o que eu falei no começo. A gente quer ser atlético? Beleza. Mas a gente tem que primeiro entender o que aconteceu com o Sport, primeiro entender o que aconteceu com o Náutico, primeiro entender o que aconteceu com o Vitória, com a Portuguesa, com o Guarani, com o Goiás. Depois que a gente entender isso, aí a gente vai pensar na referência maior. É uma coisa de cada vez. É ter coragem, ter ousadia para investir, para crescer, mas sempre entendendo que nós ainda estamos fazendo. Então, se a gente encontra esse equilíbrio aí, que eu acho que esse equilíbrio ele existe, principalmente por parte de quem controla o Fortaleza. Quem controla o Fortaleza hoje não treme, nem quando ganha e nem quando perde. Às vezes é irritante. Às vezes eu tenho vontade de puxar os cabelos do Marcelo, os poucos cabelos que ele tem, puxar os cabelos do Marcelo Paes, porque ele é tão focado no negócio que às vezes, meu amigo, o time está com quase 40 pontos. Ele vai dar uma entrevista na Sport TV e ele fala o seguinte: nosso objetivo é fazer 45. E você fica assim, não, é fazer 60, diga que é 45. Quando chegar nos 45, aí ele vai dizer que é 55. Quando chegar nos 55, aí que ele vai dizer que é 60. E sempre foi assim. O Fortaleza conquistou o seu acesso para a Série A em 2018, muito antes de ter conquistado matematicamente. E o papo era humildade, brigar, jogo a jogo. Todo mundo achava que a gente ia ser campeão, e os caras diziam, não, já conquistamos o primeiro objetivo, é até o jogo final, vamos buscar o título agora, tal. É isso que a gente não pode perder. E não é ficar com papinho franciscano, não. Porque o nosso rival, ele tá metendo esse papinho franciscano agora, se vitimizando, mas sempre foram uns arrogantes. Sempre foram uns arrogantes. Fazendo campanha medíocre por cima de campanha medíocre, mas como olhavam para a gente e via a gente afundado numa terceira divisão, se contentavam com essas migalhas. E hoje estão aí, sabe com o quê? Com um saco cheio de migalhas. O time em 10º lugar na Série B e os caras fazendo recepção em aeroporto. Comem migalhas. Certo? A torcida do Fortaleza não pode cair nessa. Nem nas migalhas e nem também se assodar numa arrogância de achar que já mudou de patamar. Se a gente segue nesse equilíbrio, cara, a gente vai continuar crescendo ano a ano. O que é que vai acontecer? Eu não sei.
Pode ser que agora, no final de outubro, a gente tenha uma glória gigante. Certo? Mas pode ser que isso não aconteça. E se isso não acontecer, a gente deve continuar exatamente na mesma passada. Exatamente na mesma passada. A gente não se desestabilizou quando quase caiu em 2020. A gente não se desestabilizou quando a gente fez um primeiro turno que o Brasil inteiro dizia morreu Fortaleza. A gente também não vai se desestabilizar se os melhores resultados não acontecerem agora. É confiar no processo que está sendo construído. Essa é a principal tônica. É seguir fazendo e construindo. E vai ter uma hora que as coisas naturalmente vão acontecer. O resultado do campo não controla. Pode ser que terça-feira que vem a gente seja o São Paulo e o Corinthians seja o Fortaleza. 3 bolas na trave, o Cássio salvando, papapá. Não pode mudar. A gente não pode se desmanchar pelo resultado do campo. Que o processo que a gente está construindo é muito mais sólido que um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Certo? Então, era isso que eu queria dizer. Estamos num caminho bonito, caminho sólido, caminho correto, um caminho que não nos envergonha. Eu já tive muita vergonha de alguns episódios e de algumas pessoas que representavam Fortaleza. Hoje eu tenho muito orgulho, porque eu acho que a gente está fazendo as coisas direito, do nosso jeito, sem se arrogar, sem se avexar, no nosso tempo. E eu acho que coisas boas virão. Tá? Por quê? Sabe por quê? Porque a gente merece. A gente merece coisas boas.